E aí eu vou criar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, dentro dessa classe eu vou colocar um método, certo? Ou uma função, né, se vocês preferirem, onde essa função ela vai receber os dados da tela e jogar esses dados para o banco de uma forma objetiva, mas ao mesmo tempo muito bem organizada, certo? Então nós vamos primeiramente dizer que esse método ele é público, isso quer dizer que qualquer tela pode acessar, e mesmo se eu tiver um outro projeto, uma outra DLL, posteriormente, se eu precisar acessar esse método, é possível, certo? Então ele tem um nível de reutilização aí preparado para muito mais além do nosso escopo. Eu vou dizer que esse método ele vai retornar void, por quê? Porque o nosso método vai ser um método cadastrar, certo? Por que void? Eu estou dizendo que eu não estou falando de retorno quando eu falo void, no sentido de se deu certo ou não, né? Algumas pessoas fazem alguns métodos e retornam true, false, ou deu certo, uma frase para identificar. Não, esse void é no sentido de que esse método ele não tem como objetivo retornar dados da base de dados. O que faz sentido, porque eu estou cadastrando dados, eu não quero um retorno de dados. Pelo contrário, os dados estão indo, eles não vão voltar. Então por isso ele é void, de vazio em inglês, né? Aí o que eu vou fazer? Daqui a pouco nós vamos começar a colocar os parâmetros aqui na frente, mas basicamente aqui dentro desse método eu vou colocar aqui o que? Os meus códigos C# para conexão com o banco e jogar os dados que vai vir da tela. Não importa nesse momento, lembra da abstração, no momento nós estamos fazendo o back-end, então não interessa como esses dados vão chegar aqui, não interessa como essa tela foi feita. O que importa é que o cara que faz essa tela ele tem a obrigação de fazer com que os dados cheguem para mim aqui. Então aqui nós vamos colocar o código de acesso a banco. Aí, além disso, eu vou modelar da seguinte forma, né? Eu vou criar algumas propriedades que elas vão representar as informações que vão transitar no sistema. Não só agora, mas durante todo o processo de desenvolvimento do sistema. Por exemplo, quando você for exibir um livro, provavelmente você vai exibir o livro dele, talvez o código desse livro, talvez a quantidade, o autor. São informações que vão transitar. Em orientação a objeto, a gente mapeia propriedades que representam essas informações de negócio. Como que eu faço isso? Por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer, provavelmente em algum momento do seu software, não necessariamente no cadastro, vai transitar o quê? O código do livro, né? O que eu vou fazer? Ou o ISBN, como alguns dizem, né? No meu caso, eu vou colocar como ID para ficar mais prático. Então eu vou dar um prop aqui, eu vou dar um tab, tá? Prop, e vou apertar duas vezes a tecla tab para poder facilitar. Então eu estou dizendo que uma das informações que vão transitar no sistema é o quê? O ID do livro, ou o código do livro, certo? Não necessariamente o fato de eu criar essa propriedade quer dizer que eu preciso usar ela em todas as funcionalidades. Não. Por exemplo, vocês vão ver que no cadastrar, o que eu vou fazer? No banco de dados já vai estar autonumeração, ou identity, né? A coluna ID. Então, no cadastro eu não vou precisar se preocupar com a ID, mas posteriormente numa busca, é claro que eu vou precisar desse ID, né, do livro. Então, nesse momento eu não vou usar, mas eu já vou mapear aqui, eu já vou criar a arquitetura de uma forma correta, pensando nos métodos futuros. Vou dar um prop aqui, tab novamente, para facilitar. Agora, uma outra informação que vai transitar no sistema, esse sim, inclusive no cadastro, é o quê? É a informação, o quê? O nome do livro, né? E uma outra informação, que nós estamos colocando em forma de propriedade, é o que? A quantidade, certo? A quantidade que nós vamos cadastrar do livro, né? No momento do cadastro, ela vai representar, nós vamos cadastrar essa quantidade, mas quando nós vamos fazer uma busca, né, essa informação vai servir para outro objetivo, para exibir a quantidade de livro para o usuário que está vendo aquele livro numa grid, por exemplo, né? Então nós estamos mapeando as informações que vão transitar nos sistemas em vários lugares. Bem, o objetivo é, o cara da tela, não importa se é você ou não, ele tem que se virar para, quando ele mandar essas informações para o meu método cadastrar aqui, ele vai ter que me mandar um objeto, certo? Um objeto baseado nessa classe livro-DAO. Isso quer dizer que dentro desse objeto vai ter que estar encapsulado o ID, o nome e a quantidade, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou delimitar essa regra para o cara da tela. Quando você me chamar, você tem que me jogar o quê? Um objeto do tipo livro-DAO, certo? O nome do objeto não importa nesse momento, eu vou colocar como objeto preenchido, né? Ou podia ser livro preenchido, né? Esse objeto vai vir fechado, mas dentro dele já vai estar o nome e a quantidade. O ID não precisa, porque vai ser automático no banco. E
na verdade vai vir os valores que vão vir dos text box. É problema dele como ele vai fazer para preencher esse objeto. Aí agora eu vou fazer todo o processo para a gente poder pegar, desencapsular esse objeto, trazer as propriedades que estão dentro dele, que vêm do text box, e jogar para dentro da tabela, né, do banco. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou, primeiro de tudo, eu vou usar a classe o que? SQL Connection, né? SQL Connection. Você vai ver que logicamente eu não dei um using lá em cima, mas uma dica aí, ó, se eu der um Ctrl ponto aqui, ó, o Visual Studio que ele vai fazer? Ele vai tentar, de novo, ó. Ele vai, quando eu dou um Ctrl ponto, já identificar que no Frameworks já tem uma classe, uma biblioteca, né, com esse nome SQL Connect. O que eu vou fazer? Ele está avisando para mim, pô, se é o que eu estou pensando, né, o Frameworks está falando, quer que eu dou usem para você não ter que ir lá em cima? Sem problema. Dou um clique, pronto. Você vai ver que lá em cima, ó, o que ele fez? Ele já deu um usem para a gente, né, bem prático aí, bem produtivo. E aí o que eu vou fazer? Essa SQL Connect, na verdade, é uma subbiblioteca, uma classe, né, uma subclasse da biblioteca SQL Client, que tem como objetivo tratar de tudo que tem a ver com conexão com o banco. Então eu vou dar um igual aqui, vou criar na verdade o que aqui? Uma instância, né? Um objeto baseado nessa classe. SQL Connection aqui, mas quando eu dou um new na SQL Connect, eu preciso jogar um parâmetro para ela, né? No nosso caso, que vai ser o que? A string de conexão com o banco, ou seja, qual banco é? O IP dele é qual? Qual que é o login e senha para acessar esse banco? Porque, logicamente, quando eu precisar inserir, para me conectar, eu preciso dessas informações. Eu preciso de um banco conectado, né, com todas as credenciais. Então, não vamos fazer isso nesse momento, né? Mas já vou deixar preparado aqui. Então, aqui entra a string de conexão. Certo? Mapeei isso, certo? Já falei para o meu objeto com qual é a minha conexão. Então, agora ele tem a possibilidade de dar um open, né? Certo? Se você não colocar lá em cima a string de conexão, logicamente não vai conectar com banco nenhum, né? O open, logicamente, ele já vai conectar de acordo com essa string de conexão. Aí aqui que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, chamar uma outra subclasse que é responsável pelo quê? Por executar o comando nessa conexão que eu abri. Então, cmd aqui, criou uma variável, usando os mesmos princípios de cima, né? Para a gente não repetir a explicação. New SQL Command. A classe SQL Command, para ela executar um comando, ela precisa de duas informações. Uma, qual que é o comando que eu vou executar quando eu bater a porta lá no banco. Aqui você vai fazer o quê? A sua string SQL, né? O seu comando ou string SQL. Eu vou colocar comando aqui. Que no caso seria o seu comando de insert, né? Depois da vírgula, o que o comando, a classe SQL Command precisa? Legal, eu já sei o que executar, mas aonde eu vou executar isso? Você tem que me avisar. Com. Quem é o com? O com é a nossa conexão aqui em cima. Então ele já vai ir no banco que está conectado, com IPX, YZ, já com as credenciais que já passaram, né? Já estão certas, eu sei que está certo, porque passou da linha do Open. E beleza, é isso que ele precisa. Repetindo, o que? O comando SQL que vai ser executado no banco e o que? Qual é o banco que ele vai mandar esse comando. Feito isso, agora sim ele vai executar. É importante entender que na linha de cima a gente não executou, a gente só preparou a classe com as informações que eu preciso. Agora sim eu dou um execute não carry. Por que não carry? O execute não carry é usado para comandos onde eu quero executar algo no banco, né? Talvez fazer alguma alteração no sentido de o insert é uma alteração numa tabela, concorda? Eu estou querendo um registro a mais. Assim como o update também é uma alteração. O delete, eu estou excluindo dados do banco. Ou seja, eu estou fazendo uma alteração no jeito que ele está, nos registros em si, né? Não na parte física, mas nos registros. Esse tipo de comando a gente usa execute não carry. Ou seja, executa e não faz nada, não me retorna nenhuma informação. Ou seja, não me retorna, mais uma vez, não estou falando de retorno de deu certo ou não. Não me retorna nenhum registro. Eu não quero que você me retorne registro nenhum, nem informação nenhuma do banco. Por isso execute não carry. Por isso que se a gente fosse dar um select, a gente usaria o execute header, que aí eu executaria o comando do mesmo jeito. Só que aí eu estou falando assim, eu quero que você me retorne esses dados que você buscou. Não é o nosso caso nesse momento. Prontinho, acabou. Então, de uma forma simples e objetiva, com um código bonito, até certo ponto, de forma equilibrada, reutilizável, dá para melhorar? Dá.
mas não é o nosso foco nessa aula. Nós vamos falar mais de complexidade de reutilização, mais para o futuro em novas aulas aí, né? Então é isso. Então nessa primeira aula é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então na próxima aula nós vamos criar o nosso comando SQL aqui e já fazer a tela e aprender como o front-end pode chamar esse método. Beleza, pessoal? Até a próxima.